Um oferecimento OAB, Machado Connect, IG Produtor e Marketing, Empreenda Revista. Hello, mais um episódio do Código da Experiência e hoje com um assunto. Olha, quem me conhece sabe que eu divido conhecimento em algumas fases, por algumas partes, seguindo teóricos, mas que são conhecimentos técnicos que a gente precisa para a advocacia, conhecimentos laterais, a habilidade que é essa experiência, isso que a gente busca compartilhar com você, e atitude, que é tudo aquilo que fala sobre comportamento, relacionamento. E por isso, nesse episódio, eu trago um assunto que eu acredito muito caro para a advocacia e também para empresas. E às vezes a gente negligencia. Ele está aqui dentro do que eu chamo conhecimentos laterais ou soft skills, para quem gosta da inglês, mas são talentos, são conhecimentos que você vai aplicar em tudo que você faz. E hoje eu estou aqui com a Suzy Cortes, que é autora do livro Criatividade Aditivada, e nós vamos trocar muitas informações e compartilhar muito conhecimento, pode ter certeza. Só pelo nome vocês já viram, né? Suzy, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui disponível para poder compartilhar experiência, conhecimento, despertar isso da criatividade. E eu falo que dentro da inovação, às vezes as pessoas falam assim, inovar não é só criar o iPhone, é um monte de outras coisas. E para mim, o primeiro capítulo da inovação chama-se criatividade. Primeiro capítulo de aplicar tecnologia, automação, chama-se criatividade. Porque a criatividade, ela tira a gente de um local para poder viver essa nova experiência. E queria que você se apresentasse, eu gosto que a pessoa se apresente, conte para quem está ouvindo e assistindo, quem é você, de onde você vem, como você chegou aqui, conte para a gente, criatividade aditivada, como que é isso? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, é uma alegria enorme poder estar na sua companhia e também poder falar desse assunto que eu tanto amo, que é a criatividade. Eu sempre gostei muito de criatividade, me considerei uma criança criativa, então eu nunca tive esse lugar de pensar assim, eu não sou criativa. Eu sempre achei que eu era. E eu me encaminhei profissionalmente para um curso onde eu pudesse usar a criatividade. Foi o que eu escolhi como um critério. Onde eu vou poder ser criativa? E aí acabei indo para publicidade, me formei como publicitária, depois abri uma agência de propaganda muito jovem, com 23 para 24 anos. Fui sócia e diretora de criação dessa agência por 13 anos. A gente teve a oportunidade de criar para grandes marcas, como Coca-Cola, Uber, grandes marcas de incorporação e construção no país inteiro. E aí, ao longo dessa trajetória, eu pude gerir times criativos e perceber o que fazia esse time criar, o que fazia esse time de pessoas que também se achavam criativas, funcionar e não funcionar. Então, eu cheguei a um ponto, né, de entender, por mais que a pessoa se considere criativa, que ela se considere uma pessoa que tem facilidade para ter ideias, se ela não tiver informação, se ela não tiver bagagem, se ela não tiver conhecimento, ela não vai conseguir criar. Então, eu comecei a perceber isso junto com o meu time. Depois que eu vendi a minha agência, comecei a atuar mais próximo aos empresários como consultora de marketing. E dentro desses projetos também junto aos times, junto aos colaboradores. E aí, mais uma vez, lá dentro do negócio, eu tinha que conversar com esse time para conseguir ter informações. E aí ficou ainda mais claro para mim que eu só conseguia criar depois que eu conversava com eles e extraía deles o máximo de informações possível. Porque eles têm, né? Porque eles têm. Eles têm mais informações que os próprios donos, né? O time, porque eles estão lidando ali com o negócio. E aí eu falei, gente, e se eu juntasse a minha bagagem desses anos todos, gerindo times criativos, como diretora de criação, com esse pessoal aqui, que não se considera criativo, mas que tem o que eu preciso para criar? E aí esse time começou a criar comigo e foi uma explosão muito positiva e surpreendente. Que aí eu deixei de criar com os publicitários, com os criativos que eu chamo de ativados,
Aham, Então, entrando aí um pouquinho no nome, né? Os criativos ativados. aham. E comecei a criar com os não criativos, que eu chamo de criativos desativados. E olha, isso é bastante interessante. Então, uma pausa aqui nessa parte, porque eu sou professora de negociação também, e muitas vezes eu adoro provocar, que eu chego na sala e falo assim, quando a sala é mista, que tem pessoas do financeiro, tem advogados, tem médicos, tem empresários, tem o vendedor, e eu falo, é, quem é que acha que negocia e não negocia? Aí muitos falam assim, eu não negocio. Ou aqui, o financeiro, não negocio. Falar, até o final da aula eu vou te provar que você negocia. Uhum. E eu acredito que se eu colocasse essa fala, essa pergunta nesse mesmo ambiente, eu trocasse negociação por criatividade, eu acredito que muitas pessoas levantariam a mão e você ministrou uma palestra no Congresso na UAB e você pediu o pessoal para levantar a mão e muita gente levantou, né? A gente estava Sim. conversando aqui, você disse... Porque as pessoas pensam que elas não são criativas, Sim. mas você co-criou isso, você está dando um significado diferente. Eu quero que você repete, porque o pessoal tem que entender isso. Exatamente. Trazendo isso que essa ponta que você trouxe, eu pergunto, quem é que se considera criativo? Normalmente é menos de 30%. Aqui no Congresso da UAB foi até interessante, eu achei até que ia ser menos. Olha só. E foram cerca de 30%, né, do público, das pessoas que levantou a mão para falar que era criativo. 70% não levantou a mão. Aí eu digo, eu posso perguntar de uma outra forma? Levanta a mão agora só quem é criança. Aliás, só quem já foi criança. E aí todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, se você já foi criança, está provado que você é criativo. Porque não tem uma criança que não era curiosa, não existiu uma única criança que não ficava juntando as coisas, que experimentava as coisas. Então existe a criança tímida, a criança, né, que vai ser mais extrovertida, mais comunicativa ou não. Mas não é sobre isso, a gente até confunde, né? A criança quietinha não quer dizer que ela não é criativa. Exatamente. Se a gente entende os pilares da criatividade. Então eu começo quebrando esse estigma de que eu não sou criativo. Ou seja, se você acredita que você não é criativo, é apenas a parte de você que foi desativada para poder se encaixar nesse molde que nos colocam e que, às vezes, te faz até acreditar que você não é assim, mas você vem desconstruindo e diz assim, você é criativo e vamos reativar e aditivar isso. Perfeito, exatamente. Então, não existe não criativo, existe o desativado. Maravilhoso. E aí eu vou e complemento. Então, além de trabalhar com o desativado para ativá-lo, com o ativado para potencializá-lo, então a gente chega com combustível mais forte, que é esse combustível aditivado, que é o que eu trago no Criatividade Aditivada. Legal. Então a ideia é trazer esse combustível mesmo, né? Essa potência para esse motor criativo, para que as pessoas consigam sair do piloto automático, ter esse olhar do desaprendiz, né? Que não tem todas as respostas prontas, e assim elas consigam criar novos caminhos, novas oportunidades, como você falou no conhecimento lateral, em todas as áreas da vida. Sim. Não, e olha só, a Suzy, ela é fundadora da PutLab, e quando eu perguntei por que PutLab, aí já começou, olha a explicação dela. Eu perguntei para ela se ela já tinha, né, brincado, né, com crianças, daquela brincadeirinha simples e inocente, que é quando a gente fecha os olhos diante da criança e fala, achou. E aí é tão engraçado, porque a criança, ela tá vendo você na frente dela, você tá só tampando o rosto e falando, cadê? E aí, na hora que você abre, ela vê que você estava na frente dela. Por que eu gosto dessa brincadeira? Porque ela é tão inocente e ela mostra que a criatividade, as respostas, a inovação estava diante dos seus olhos. Sim. Bastava você abrir os olhos, tirar as mãos. O que são as mãos hoje que estão te impedindo? Às vezes nem são as suas. Às vezes são paredes, são outras pessoas que estão te impedindo de olhar de verdade, de enxergar o que está diante dos seus olhos. Então a PUT é para brincar mesmo, trazer essa lembrança da infância e também para provocar as pessoas a enxergarem o que está diante delas. Legal. E quando tem uma advogada falando com você nesse ambiente que é de um ambiente jurídico, que a gente já se lapida na faculdade para entrar nessa caixinha, é uma formalidade. E eu preciso, e também para poder suprir a necessidade dos ansiosos e dos executores. Então, assim, tá, e aí? E o que eu faço com isso?
Eu vi no seu livro que não é só sobre criatividade, tem uma metodologia, tem uma forma de aplicar isso. Eu acho muito válido isso, porque às vezes a pessoa pensa que é só viagem e não pensa que isso vai ajudar lá na operação jurídica, lá na operação de uma fábrica, porque tem uma metodologia, uma forma de seguir, uma forma de despertar aquilo que está conosco. É isso que está registrado aqui, ó. Já fica a dica, gente. Perfeito, é exatamente isso. Então, o livro está dividido em algumas etapas. Assim, na primeira etapa é mesmo para mostrar para a pessoa que ela é criativa. E aí eu trago várias definições de várias áreas para mostrar para ela que ela é criativa, que ela tem essa essência, né, de criativa dentro dela. E aí, trazendo esse olhar, mostrar a importância de desaprender. Então, esse é um ponto também à parte. Então, em primeiro lugar, se reconhecer como criativo. Segundo lugar, entender a importância de sair do piloto automático, ou seja, de desaprender. Então, na hora que eu estou lá na ponta, no escritório, na minha sala, ali trabalhando num projeto muito técnico, e aí eu sempre fiz aquilo de um jeito, isso sempre funcionou, a gente pode ser atropelado pelo mercado, a gente pode errar, porque a gente está fazendo tudo da mesma forma. E aí a gente chega, tá, então a gente entende que a resposta para que a gente consiga ter caminhos novos é a criatividade. Daí onde entra o como, né, que é a metodologia que é uma metodologia dividida na clareza sobre os 4 pilares do pensamento criativo. Então, para que eu seja criativa de fato, para depois chegar na inovação, materialização disso, em primeiro lugar eu tenho que trabalhar a curiosidade. Então eu trago, né, que a resposta para que você saia desse lugar de eu não sou criativo ou que eu faço tudo do mesmo jeito, e para que eu saia do piloto automático, a resposta é o quê? Crie. Então eu já trago esse imperativo, crie. Então como é que eu consegui trazer essa metodologia dentro dessa palavrinha que faz parte do criativo, crie. Então é o método crie. Letra C, curiosidade. Então na curiosidade a gente vai fomentar a base do pensamento criativo, que é a gente buscar informações. E aí por que curiosidade? Porque não é só simplesmente informações muito técnicas ou informações na primeira camada, informações superficiais. Porque eu sempre falo, essas informações básicas todo mundo tem. São informações básicas. Tá, mas, por exemplo, na hora do almoço, o meu cliente almoça, ele come. Tá, o que ele come? Ele tá no Brasil, ele vai comer arroz com feijão. Tá, mas o que mais? Por quê? Por que ele gosta do arroz? Ele coloca o arroz por cima do feijão ou o feijão por cima do arroz? Como que ele come? Ele é canhoto? As pessoas pensam que isso é viagem, né? Não é viagem. Por que não é viagem? E os exercícios do livro, eles são viagens de propositais, porque no final a gente vai ter um Canva, CRI, que é para ele entrar na prática. Legal. Mas eu proponho viagens mesmo, assim, no sentido, para abrir o lúdico. E esse pensamento de viagem, a princípio, como você trouxe, né, Tassos, eu vou entrar na maionese para quê? Porque você vai tirar o seu cérebro do caminhar pelo asfalto. Então, trazendo a história do viajar pela maionese, a gente está sempre viajando pelo asfalto, pela estrada muito delimitada, e o nosso cérebro vai para aquele caminho, é o caminho que sempre funciona. Quando eu proponho ele que viaje na maionese, ele vai pisar por uma rota diferente. O que é isso, esse negócio melequento aqui? Legal. Essa maionese, que estranho. E aí o nosso cérebro vai dar uma travada. Ele não está acostumado a andar por aquela rota. Sim. E aí ele vai ter que parar para pensar e vai abrir novos caminhos, que isso na neurociência vai explicar, né? Os novos caminhos neurais e tudo mais. Então a criatividade vai provocar o nosso cérebro a ficar meio louco ali no sentido de louco positivo. Eu estou buscando coisas novas. Porque até no momento estratégico da empresa, mas antes disso, quando você foi falando, eu fiquei pensando assim que a gente às vezes trava a criança e fala assim, menino, larga de ser curioso, menino, vai procurar, vai sentar ali, e é onde começa, porque existe, isso é real, né? Isso vem travando a gente desde pequeno, e aí você, muitas vezes, quando chega no momento de um planejamento na empresa, de um planejamento estratégico, de algo, fala assim, é só isso. Quando eu estou em negociação, eu pergunto para o cliente assim, tem um plano A, plano B, plano C? Não, só tem um plano. Aqui é faca na caveira, só tem um plano. E às vezes, já aconteceu com o cliente dele falar assim, não tem plano B, Raif, plano B é o plano A. E aí eu falei, tá tudo bem. Quando eu vou saindo, o cliente, não, já que você fica aí com essa história de plano B, então o plano B faz isso. Na realidade, troca o plano B pelo plano A, o plano A pelo plano B, mas puxando de onde? De onde sai essa ideia?
da curiosidade, da criatividade, porque estou buscando tangibilizar isso para quem está nos ouvindo, ver assim, ó, eu desperto a criatividade ali e eu trago aqui para um planejamento, eu trago aqui na hora de uma negociação, eu trago, porque eu falo que na negociação um dos maiores problemas é a pessoa não entender que tem que preparar isso para quando você está jogando. E de onde nasce essa preparação? Na criatividade, na curiosidade, nesse olhar diferente. Muito bom. Concorda? Perfeito. Eu não entendo de negociação como você, né? Mas eu imagino assim que quando a gente vai negociar, pensando no que eu negocio, você falou que todo mundo é um negociador, né? Sim, então eu tenho uma filha, eu negocio com ela para tomar banho todos os dias. Né? Exatamente. E aí eu tenho que entender o que faz o argumento para ela tomar banho, né? O que ela vai querer para eu não ter que brigar toda vez, né? E aí a gente vai se conectando com o outro, porque os meus argumentos de adulta, né? Eu pensando como Suzy, mãe, adulta, eu tenho alguns argumentos. Ela tem outros. Exato. Então eu tenho que me colocar no lugar dela, abrir minha cabeça das minhas respostas prontas, para tentar entender o que conectaria com ela, né? Na hora que você traz isso daí da frase, né? Aqui não tem plano A, é plano B. Que não tem plano B, aqui é só plano A, é faca na caveira. Olha só como a criatividade é importante. E aí a gente fica vendo os empresários. Eu também sou uma empresária, então a gente fica se alimentando muito de algumas pessoas que ditam bordões, que não necessariamente é o que ela faz no dia a dia, na prática, porque a prática ela não resiste aos bordões, né? E aí se você tiver um plano B, você não vai atingir o plano A. O motivo de você não vencer na vida é porque você teve plano B. Então, aí a pessoa compra aquilo que serviu para uma realidade. E aí ela aprende aquilo e ela usa aquilo como regra. Daí ele ouviu alguém falar, provavelmente, se eu tivesse um plano B, eu não atingiria o A. E aí ele traz isso para várias esferas. E quando a gente vai falar para as pessoas sobre a importância de desaprender, é ela entender que uma coisa que ela ouviu em um lugar ou de uma pessoa serviu para aquele momento, mas que não vai servir em todos. E aí esse é um grande bloqueio da criatividade. É a pessoa trazer verdades de outros lugares, né? Por exemplo, uma verdade que a gente escuta muito que atrapalha a criatividade. Adulto só não faz o que gosta, adulto faz o que tem que ser feito. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Olha só, isso é verdade. São todas formas de travar toda essa sua parte criativa, né? E aí a gente fica ouvindo um monte de gente lá que fala de alta performance em várias áreas para brigar. Adulto não faz o que gosta, adulto faz o que precisa ser feito. Mas por que o que eu preciso fazer não é também o que eu gosto? Por quê? Aí na hora que eu tô ali num lugar super ruim, assim, por exemplo, eu teve uma época que eu pensei assim, eu não tô mais gostando tanto do marketing, que eu venho do marketing, mas eu sou uma adulta, eu tenho que fazer, não faço o que eu gosto, eu faço o que eu tenho que ser feito, eu tenho uma filha para criar. Teve uma época que eu fiquei eu me engessei também, mesmo sendo uma pessoa criativa. E aí foi quando eu fui a primeira pessoa a assistir a minha própria palestra, sabe? De pensar assim, peraí, deixa eu desaprender. Eu posso fazer também ganhar dinheiro e também ser uma adulta próspera, conectada com o que faz sentido para mim. Eu quero trazer aqui para quem está nos ouvindo uma coisa. Olha, ontem eu ouvi algo e você acabou de falar a mesma coisa num universo diferente. Olha, sou criativa, em algum momento eu fui travada por essas coisas que tenta colocar a gente numa caixa, essas receitas prontas, que pode até funcionar num contexto, não é que elas não funcionam, né? Elas funcionam no contexto, porque às vezes a gente tem plano A, plano B, plano A, plano B, você não sabe para onde vai, mas naquele contexto, não pode ser decotada para tudo. E olha que bacana, eu tenho um livro que fala que é o poder da vulnerabilidade, né? Eu acho maravilhoso, porque olha só, ela que vem trazendo um livro e que ensina sobre criatividade, falou assim, em algum momento eu me travei. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele falou assim, gente, uma pessoa que ganha milhões e milhões e tem um monte de empresas, e ele falou assim, o maior problema é a síndrome do impostor. Eu falei assim, what? Como assim? Eu tenho o direito de ter síndrome do impostor, e você tem resultados claros, financeiros, e tem uma família linda, uma pessoa super gentil, bacana, educada. E da onde está saindo essa síndrome? Ele falou, isso acontece. E eu estou trazendo esses dois exemplos aqui para ver que quem está aqui nos assistindo, quem está nos ouvindo, entender que essa vulnerabilidade, e que dá vazão à criatividade também,
é dar vazão para a nossa vulnerabilidade, é aceitar essa nossa vulnerabilidade, é aceitar que essa certeza pode estar na mesa, mas a gente pode ter uma outra certeza, porque para você sair desse local enfaixado, você precisou abrir mão dessa insegurança. E você teve que abraçar, inclusive, a insegurança de falar assim, tá, isso não foi isso que é. Exato. Então, se você está ouvindo e pensando assim, tá, mas isso cabe no meu mundo? Cabe. Cabe no meu mundo. Nós estamos com uma pessoa criativa, tô trazendo o nome de uma pessoa para vocês. Então, o medo, a insegurança, esse diferente, esse andar, não é só olhar para fora da caixa. Esse colocar o pé, experimentar, experienciar o fora da caixa, um lugar, e fora da caixa é metafórico, que é esse lugar onde você está seguro, onde te ensinaram um monte de regras e que está funcionando, mas está te machucando. Perfeito. É você ter um outro lado que é criativo, que te traz um monte de oportunidades que você pode ganhar dinheiro, você pode ser feliz, você pode co-criar ou criar um ambiente muito melhor, muito mais rico. Faz Sim, sentido? Total. E aí Perfeito. você estava falando assim, e eu estava travada, que eu te interrompi. Aí eu quero saber como foi que aconteceu isso. Mas é isso, assim, perfeito. E a gente fala muito sobre olhar para fora da caixa, pensar fora da caixa, olhar para fora da caixa, né? Continuando a metáfora que você está fazendo. E aí, quando a gente olha para fora, a gente olha para outras pessoas, porque está do lado de fora, e a gente se compara. E esse comparar é o que mais trava a gente criativamente. Então, é até interessante a gente pensar assim, é para pensar fora da caixa, mas também pense dentro da caixa. Como é que está aí dentro da sua caixa? Legal, não é? Legal. E foi onde funcionou para mim, né? Você falando da vulnerabilidade, o que funcionou para mim foi realmente me entender e trabalhar a minha espiritualidade mesmo, no sentido de me conectar com o Criador, com Deus. Olha só. De entender assim, nossa, eu sou filha de Deus, Jesus, qual é o papel dele, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado, e entender que havia um espaço em mim que precisava ser preenchido para que eu alimentasse a minha autoestima de verdade. Para eu entender assim, tá, Suzy, quando você saiu desse lugar criativo foi quando você olhou demais para fora, quando você comparou-se demais com outras pessoas e perdeu a sua essência única. Porque a criatividade é a gente pensar realmente, eu acredito muito nisso, que todos nós fomos criados de forma única. Você é única, eu sou única. Sim. E aí, quando eu esqueço que eu sou única, eu esqueço qual é a minha essência. Eu esqueço que eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu tenho ingredientes únicos. E eu tento fazer o que as outras pessoas fazem, e aí seguir bordões que outras pessoas adotaram, eu começo a me perder. E aí, para mim, funcionou na hora que eu fiz esse caminho de dentro da caixa. E aí eu me fortaleci dentro da caixa mesmo, para eu falar assim, agora eu posso pensar fora da caixa. E esse meu fora da caixa não vai agradar todo mundo. Mas eu não preciso mais dessa aprovação de todo mundo. A gente não está falando de você meter o pé do lado de fora, gente. O que a gente está dizendo é despertar isso em você, pensar, olhar para dentro de você, ser curioso de você mesmo. Perfeito. Curioso do outro, do que está de fora, do que está de dentro. Isso. Para poder se posicionar, ter a intencionalidade. Tá tudo bem aqui? Ou, se não estiver bem aqui, será que é mais para a direita, para a esquerda ou do lado de fora? Perfeito. E aí, quando a gente traz isso que eu falei agora para o mundo corporativo, para negócios, né? Para empresários, é a gente pensar assim, tá? E olhando para a minha empresa, porque a gente também comete esses mesmos erros com a empresa. Sim. A gente está ali com o negócio, daí chega naquele momento do final do mês, onde a gente não bateu a meta, né? Quantas vezes eu vi isso dos empresários, aí eles falam assim, Suzy, copia. Imagina, para um criativo isso é uma ofensa, né? Copia. Mas a gente, né, sempre pensava, não, a gente quer resultado. O que está acontecendo? Não, vamos fazer o que aquela outra empresa está fazendo? Mas aquela outra empresa não tem a mesma história que você. Sim. Ela não os valores dela são diferentes. Coloca esse slogan aqui que está dando certo agora. Agora é tendência a falar de experiência do cliente, por exemplo. Tá, mas você está oferecendo experiência do cliente? Qual é, quando a gente faz esse trabalho assim de... Vamos trazer para a empresa tudo que a gente falou agora. Qual é a sua criança interior da empresa? Ou seja, o que fez você abrir aquele CNPJ? Porque muito provavelmente você tinha uma coisa que te incomodava naquele lugar que você abriu. Por que você escolheu uma vara específica do direito? Tinha alguma coisa ali conectada com a sua história que fez você olhar para aquilo e para aquela dor das outras pessoas e ter um olhar de empatia que te motivou.
Legal. E aí você talvez esqueceu aquela sua motivação, aquele seu sonho de empresa criança, a empresa que nasceu com a semente. E aí você foi se adequando ao mercado, tentando copiar os outros. Uma coisa é a gente evoluir, porque a gente tem que estar olhando para o mercado, a Sim. gente não está brincando de empresa, a gente tem que olhar para o mercado, mas outra coisa é quando a gente perde a nossa essência, o que nos fez, o posicionamento real, a essência do negócio, para tentar copiar. Daí não dá certo. Pode dar certo no começo, mas aquilo lá não se mantém. Então, isso é extremamente importante. Essa letra C da curiosidade, que vai fomentar a criatividade, que você falou na prática, é mesmo sobre a gente questionar as fórmulas prontas. A gente dizer, será que isso vai durar para sempre? Será que vai funcionar? No livro eu conto, por exemplo, a história da massinha Play-Doh, que é a marca de massinha, né? Eu sei o nome porque eu tenho criança em casa, né? Eu não saberia. Mas é a marca de massinha mais famosa do mundo e ela não era massinha. Eu vou até fazer um spoiler de das histórias que tá aí, porque o livro tá cheio de cases, tá? De negócios. Experiência. Posso falar? Pode. E aí nesse case, eles contam que a massinha de modelar, ela era uma massa de limpar a parede. Era uma massa de limpar a parede mesmo. Só que aí veio, e na época da energia a carvão, então as paredes das casas nos Estados Unidos eram todas imundas por causa do carvão que tinha lá. Daí veio a energia, e aí não ia ter mais aquela sujeira toda a carvão em casa. Daí a massa de limpeza foi perdendo espaço. Para completar, no mesmo período, lançaram o papel de parede lavável. Aí esse dono desse negócio falou assim, poxa vida, eu estava extremamente focado aqui no meu produto, que era para limpar as casas, e agora não faz mais sentido. Ele poderia ter ficado mega apegado, poderia ter falado, não, vamos falar mal do papel de parede lavável, vamos fazer uma adaptação para limpar agora as paredes sem carvão. Eles ficaram, talvez eles fizeram esse caminho. Mas aí o dono conversando com a cunhada dele, que era uma professora primária, do primário, ela virou e falou assim, meus alunos brincam com massinha, parece com a sua massa. Será que essa sua massa... Aliás, eles não brincavam com massinha nas escolas, eles brincavam com argila. E aí a argila tem várias limitações. E aí ela falou assim, e se a gente levasse essa sua massinha para a escola? Olha que legal, ele estava com um olhar engessado de empresário, de limpeza de paredes e tal. Precisou conversar com uma professora para ela levar para um outro universo. Resumindo a história bem curtinha, os detalhes estão no livro. Eles pegaram essa massa de limpar a parede, tirou o detergente, tirou o químico dela e transformou numa massinha. Ele pegou a mesma fábrica, ele não teve que mudar a fábrica. E um dia eles estavam produzindo produtos de limpeza para a parede, no outro eles estavam fazendo brinquedo. E hoje eles são uma das maiores marcas do mundo, porque eles tiveram coragem de olhar para o mesmo produto, para um grande desafio de mercado que poderia significar a falência, reenquadrar aquele problema, que é o segundo passo do método CRI, reenquadrou o problema, olhou para o outro ângulo, daí eles imaginaram, e se a gente colocasse cheiro nessa massinha? E se a gente colocasse cor para ficar colorida? E se fosse com castelinhos para a criança adaptar? Daí eles experimentaram, levaram para as crianças dessa professora testar, elas amaram e eles falaram, beleza, é isso que a gente vai fazer. Colaboradores, a gente não limpa mais parede, agora a gente faz brinquedo. Aí todo mundo, o quê? Tá, vocês não estão demitidos, beleza, vamos brincar disso. Você me fez lembrar de uma professora que eu tive no começo da faculdade, que ela falou assim, primeira tarefa, para com isso. Olha o que você está fazendo. Você está acabando com o primeiro dia de aula dessa professora. Se ela ainda dá aula, eu não tenho contato mais com ela, acabou com o primeiro dia de aula, né? Faça isso, olhe para o isso, explore isso, olha que rico. Você não leu o livro, mas tem uma parte no livro onde eu falo que é o IC para mim. Eu signifiquei e ressignifiquei o IC. Eu sou entusiasmado. Nossa. Toda vez que você falar IC, você vai se lembrar que você é entusiasmado. E o entusiasmo é você estar cheio de Deus. Então, quando você é entusiasmado, quando você liga o botão do e se, você pensa, me abasteci criativamente, e se? E aí você abre caminho para a imaginação, para você criar o novo. E a sua professora, com todo respeito a ela deve ter sido muito bloqueada na infância, que pena. Pois é. Funciona num espaço onde a gente precisa ser prático? Funciona. Mas a gente não pode tomar esse lugar como se ele fosse o lugar que você precisa se formar e trabalhar, né? Ele é só um espaço, porque tem um outro aqui muito mais rico. Sim. Então, cria curiosidade, reenquadramento, imaginação e experimentação.
Não, fale sobre a imaginação e a experimentação. A imaginação é bem onde você entrou agora, é o e se. O grande erro dificultador hoje de quem considera-se não criativo é porque ele começa o processo criativo pela imaginação. Então é como se eu fosse para a cozinha e falasse, vou cozinhar, mas não peguei os ingredientes. Então como é que eu faço só com a panela aqui? Não tem jeito de cozinhar. Então a imaginação, ela precisa começar, a gente tem que ligar o botão do e se depois que eu trabalhei a curiosidade, ou seja, eu trouxe muita munição de informações. Depois que eu reenquadrei, eu olhei as coisas por outros ângulos e aí sim eu começo a imaginar. Eu gosto da metáfora da comida porque fica bem claro. É como se eu fosse na etapa 1 da curiosidade fazer compras. Eu comprasse o máximo de ingredientes possível, eu buscasse. E o bom é que não precisa comprar, é só buscar, é um supermercado ilimitado, onde eu posso buscar um monte de ingredientes. Daí no reenquadramento eu vou agrupar esses ingredientes de forma diferente. Se eu pegar o arroz e colocar ao lado do feijão, na hora de imaginar eu vou imaginar arroz com feijão. Mas se eu pego o arroz e coloco ao lado do açúcar ou do leite condensado, eu vou imaginar arroz doce. Sim. Então, no reenquadramento, eu vou agrupar todas as informações que eu tenho de maneiras não óbvias, para que eu possa provocar o meu cérebro a não pensar no arroz com feijão e pensar, talvez, no arroz doce. E aí, ou num risoto, ou em milhões de outras combinações com arroz. Ou num sushi, se for um arroz diferente, sei lá. Sim. E aí, então, aí eu sigo para a imaginação, que é quando eu vou fazer combinações diferentes. Que aí eu vou ativar completamente o e se. E aí eu provoco muita gente a pensar no e se sem limitações. E se não tivessem regras muito limitantes no meu negócio? E se eu tivesse todo o tempo do mundo? E se não custasse tanto dinheiro? E se o dinheiro não fosse o problema? Ou talvez, e se eu tivesse que resolver agora? E se esse projeto que eu estou segurando fosse uma solução de vida ou morte para alguém que eu amo? Eu ia ficar com tanto preciosismo? Olha só. Então a gente vai fazer perguntas tanto para levar a gente para a lua quanto para trazer a gente para o chão também. Sim, sim. Porque aí a gente vai poder sonhar. Daí a gente vai para experimentar. Na experimentar é onde quem estava preocupado se isso aqui era só conversa muito sonhadora. Na experimentação a gente entra para a prática. Daí eu falo muito sobre a importância da gente experimentar pequeno. Falo da técnica do MVP, né, que é do mínimo produto viável, onde eu vou fazer um teste pequeno para ver se vai dar certo. Muitas vezes a gente é travado porque a gente quer sonhar grande demais. Aliás, a gente sonha grande demais, imagina grande demais, então só funciona se for perfeito. Só é on ou off. É o meu sonho e a realização do meu sonho. Não tem o espaço de experienciar, de errar, de corrigir. Eu falo que o PDCA me libertou da perfeição. Quando PDCA? PDCA, planejar, checar, agir, planejar, fazer, checar e agir e ficar rodando. Porque lá atrás eu pensava, gente, né, a gente não pode errar. E quando eu vi essa técnica, eu falei, gente, que grande oportunidade para poder eu fazer, não é de qualquer jeito, mas para eu experimentar. Para eu experienciar algo que nem eu tenho certeza, nem sei se o outro quer, se vai dar certo, mas eu tenho uma liberdade poética, ou sei lá o nome que se dá para isso, de experienciar isso e poder corrigir de uma forma organizada, sem me perder. Né? Continuando a metáfora da comida, então se eu resolvo fazer ali um arroz doce, eu vou pegar um pacote de 5 quilos de arroz e vou jogar numa panela mais 5 quilos de açúcar? Exato. Ou será que eu vou fazer uma porção pequena? Porque será que meus convidados gostam de arroz doce? Eles podem açúcar? Então eu vou testar pequeno. Será que eu já tenho a fórmula pronta? Será que eu já sei fazer grande? Não, primeiro a gente faz pequeno, faz várias vezes, até eu ter segurança para fazer uma panelada de arroz doce, né? Olha só. Então a gente testa pequeno primeiro. E aí você falou do erro, é extremamente importante, porque eu até falei ontem na palestra, eu falei assim, olha, eu poderia muito bem ter colocado a letra E do CRI como errar, sem medo de estar mudando alguma coisa. Poderia ser errar. Eu coloquei o experimentar, porque eu sei que o errar deixa a gente com muito medo. A gente foi muito punido por ter errado, né? Todas as vezes. Mas eu quero que as pessoas saibam que o experimentar não começa com a letra E à toa. É porque a gente para que a gente saiba que a gente vai errar. E que a gente erre pequeno. Então é muito melhor eu errar numa panelinha de arroz doce, entender onde foi que faltou. Vou colocar uma canela aqui, um cravo para melhorar, para depois eu fazer grande, do que eu pensar assim que eu não posso errar isso daqui. Eu já vou fazer a primeira receita convidando todo mundo. E isso, inclusive, para mim, se a gente fosse falar só de experienciar aqui, a gente tem um universo inteiro para falar, inclusive de problemas infinitos por conta dessa educação errônea, ou autoeducação errônea, ou
que acontece com a gente do problema de errar. Eu gosto de falar muito de um filme, e é um pedaço bem pequenininho nesse filme, chama Família do Futuro, que é uma família de cientistas, e eles comemoram toda vez que o filho erra. Ai, que E maravilhoso. eu achei isso me tocou tão profundamente. Por quê? Porque toda vez que ele errava, ele estava mais perto do acerto. Que lindo. Então eles falavam assim: yes, agora, se você errou um, errou duas, você vai acertar agora, porque isso que já passou, você não vai errar mais, e você já viu o que não deu certo. É um pedacinho no filme, mas tocou assim, que eu conto Perfeitamente. isso porque eu acho muito legal, é sobre experienciar. Às vezes eu dentro do escritório eu falo para as pessoas, falo assim: faça algo errado e traga para mim, Nossa, você tá chefe maravilhosa. Amei. porque é melhor, mas só que me dê a oportunidade de falar com você e não achar que eu tô dizendo que tudo que você fez é ruim, que tudo que você produz não serve para nada, não, traga algo para eu, a partir desse algo, falar assim: que porcaria, joga fora, vamos fazer de novo. Ou, cara, que legal, quase a ideia. Ou, gente, Por que nem você eu pensou tinha isso? pensado isso, que legal. Não, agora que lendo isso, eu posso fazer isso e isso. E às vezes a gente tá tão travado no acertar, que a gente se enche de dores quando o outro fala não está bom, ou deixa eu complementar. Então, além de eu travar a possibilidade de fazer, eu não me permito errar, não permito que o outro erre comigo. E o que acontece? São sonhos que ficam encaixotados. E eu vi pessoas morrerem cheias de sonhos, Nossa, pois é. sem realizar, porque vai que não dá certo, né? Uhum. Vai que as pessoas vão pensar de mim? Uhum. O que vai acontecer? Quanto dinheiro eu vou perder? Quanto tempo eu vou perder? E a gente perde uma grande oportunidade, inclusive de viver a experiência de errar e levantar, de sentir mais forte. Faz sentido dentro do seu conceito? Perfeito, você falou tudo. É exatamente isso. Que legal. É exatamente isso. E ver como isso combina, porque às vezes a gente está falando sobre isso e fico batendo nessa tecla, porque a advocacia é um ambiente de perfil analítico e planejador, é um ambiente onde a gente ganha, recebe para ganhar. Sim. E eu já tenho longas histórias sobre isso. Para mim é o ganha-ganha, é o competir, e aqui a gente consegue muito mais coisas. E é um ambiente que a gente pensa que não tem criatividade, mas tem que ter, pensar de forma diferente, pensar como cliente, pensar como agente, pensar como que as coisas vão acontecer, inclusive para poder fazer acontecer. Não é só no marketing, é na operação, é no comercial, é no financeiro. Sim, é em todos os lugares, né? E aí, se a gente consegue pensar nisso que você falou, é muito importante, assim, traga para mim um erro, né? Imagina a empresa que tem o dia do erro, né? Nossa, que Olha, legal, né? curti, ó. E aí a gente ter esse dia, porque no livro eu proponho um exercício. O livro ele tem 5 exercícios a cada passo do método. Exercícios Gente, vocês viram, lúdicos. né? O livro aqui, ó. E aí eu coloco lá o dia do não sei. Né? O dia do não sei Nossa, é o dia onde você vai responder não sei para a primeira pergunta para que todo mundo te fizer. olha só que É legal. um desafio, porque você vai provocar outra pessoa a pensar junto com você. Gostei do dia do não sei, já tá registrado, ó. E eu devia ter colocado o dia do errar. Na segunda edição vai ter. Ó. Conversando aqui com você. Por quê? Porque a gente precisa ser intencional na criatividade. Isso é uma coisa que eu falei muito ontem. A gente falou um monte de coisa aqui, mas eu tenho que ser intencional. Então eu tenho que ter. Ó, hoje é o dia de. Eu falo essa coisa do dia, né? Porque eu tenho mentorados, eu sempre falo, ó, hoje é o dia da curiosidade. Eu quero perguntas diferentes. Quais perguntas você não fez? E aí, da mesma forma, o dia do erro. E é isso que você falou, de você ter um ambiente onde você fala pro seu time, né? Erre. Isso é muito saudável. Mas faça algo, por favor. Mas faça algo. Mas aí, e aí será que, né, perguntando para quem está assistindo a gente, será que hoje o seu colaborador, o seu time, até mesmo o seu sócio, ele sente segurança para errar? Ele pode errar? A gente tem que ter segurança para errar, porque eu tenho que estar num ambiente onde eu me sinta à vontade. Ou você vai acabar com ele, fala assim, pô, mas você... E aí a gente fala que ele não é inovador e não é criativo. Por que ele não é inovador e não é criativo? Porque ele tem medo de ser punido. E aí faz parte a experiência. E a palavra experiência, ela remete a uma dúvida sobre o final.
Então, se eu tô falando que eu vou experimentar, pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste. Igual quando a gente come uma comida, aquela que só pensa em comida, né? Todos os exemplos. Então, assim, se eu tô experimentando, eu tô me sujeitando a não gostar. Não é? Deixa eu experimentar esse doce. Talvez eu não vou gostar. Legal, legal. Eu falo que... Não, eu já estou pensando que acho que uma tarefa que eu vou colocar no meu método de escrever contratos é ler o livro. Oba! Adorei. Eu falo que o contrato, ele tem que ser... Eu registro quem está naquele negócio, eu registro o que foi negociado, falo assim, olha, fala do seu jeito, o que foi negociado, o que foram as obrigações e responsabilidades que vocês assumiram, e a parte mais importante, brainstorm de problemas. Tá, mas como que é isso? Aí, quando eu começo o exercício com o empresário, com a pessoa, eu falo, fala aí, alucina. Eu falo muito isso, falo assim, alucina. Aí a pessoa, não, mas isso não vai acontecer. Eu falei, exatamente, é isso aqui. É isso que eu quero. Que eu pego o brainstorm para poder transformar em cláusulas. Porque Que o legal. contrato ele é um mapa, um guia, um manual e não uma formalidade. Nossa, que é amei. para criar contratos ganha-ganha, criar relacionamentos de longo prazo. Só escrever algo. Nossa, daí você vai, pega aquela alucinação que ninguém tá pensando agora, e aí você tá prevendo um futuro problema, e você já tá se resguardando. Exatamente. Amei, eu vou usar esse exemplo, tá? Pode Posso? usar, pode usar. Achei o máximo, nossa. Para você ter uma ideia, eu tenho um vídeo gravado de um cliente, eu estava acompanhando ele numa viagem fora do Brasil, numa uma situação, e ele falou assim, está tudo acabado, chegou olheira, eu não dormi, porque não aconteceu, está tendo problema, e perdi meu carro por causa de um negócio que ele fez, e eu tinha feito contrato. Ele falou assim, não tem nem contrato. Eu falei, eu acho que o contrato foi eu que fiz. Ele, mas não tem, porque ele está falando isso, isso, isso. Eu falei, meu filho, brainstorm de problemas. Eu tenho certeza que se eu botei isso no brainstorm de problemas, eu transformei em cláusulas guias. E tava lá ele, cara, eu acabei de pegar meu carro de volta. Sério? Veio do brainstorm de problemas para criar cláusulas para as coisas que a gente pensa que não vai, mas eu não sei o amanhã. Nossa, então, que uma interessante. Forma de usar a criatividade, por isso que eu tô falando, ó, quando o cliente fala assim, não, Raif, você me cansa, você vem com essas coisas que não vão acontecer. Eu falo assim, então lê esse livro aqui, aí depois a gente conversa. Boa. Tem uma história que eu não sei se ela é lenda, né, do direito, que fala sobre uma máquina de lavar que teve que colocar uma cláusula lá no jurídico, lá, de que não podia colocar o gato dentro da máquina. Não, são não é uma história regras, dessa? Inclusive, de que você não pode secar o gato no micro-ondas. Então, mas isso é não é de uma obrigatório. alucinação? Mas olha que loucura. Tipo assim, a gente pensaria, né? Isso deve ter nascido de uma alucinação, Não, é? isso nasce das pessoas que secam a calça ou roupa na parte de trás da geladeira. Aí o povo muda a geladeira, agora não tem jeito da gente secar. Acho que nasceu desse pessoal que quis secar o tênis no micro-ondas, porque aí ele... mas eu acho uma alucinação boa, mas eu acho que foi daí. Entendi. Do povo que às vezes é criativo demais. A gente não pode falar isso não, senão depois o povo vai falar assim, tem limite para a criatividade? Tem não, gente. Para isso que a gente escreve lá no micro-ondas, não ponha seu cachorro. Ai, que bom. Olha, mas só para encerrar isso que você falou, acho que a gente pode pensar assim, tá, se eu não for criativo, posso ter certeza que alguém do outro lado tá sendo muito. Aí, gente, Não olha é? que rico, exatamente. Então, assim, eu vou ter que ativar a minha, porque alguém vai colocar o gato no micro-ondas. Exato. Porque você pensa que a pessoa do lado de cá que escreveu isso, ela foi criativa também, de pensar que o outro podia pensar, micro-ondas, seca isso aqui, ele desidrata, então vai tirar a água. Esqueceu que o gato também é feito de água, né? Nossa, que loucura. O que nasceu primeiro, o gato, o gato no micro-ondas ou a cláusula? Com certeza foi o gato no micro-ondas, pode ter certeza, porque o direito, ele sempre é uma regra que vem depois dos acontecimentos. Ai, que triste, mas Olha aí. Normalmente. Fora do pessoal criativo, faz brainstorm de problemas para poder imaginar o Maravilhoso, futuro. eu amei isso. Ai, maravilhoso o papo, e eu tenho certeza que vocês estão gostando, eu também demais. Mas a gente tem que partir, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo e que espero que tenha tido um monte de... Eu, falando aqui com ela, eu já tive insights e algo prático ali, além de todas as dicas que você deu, para o pessoal ir lá agora, encerrar esse vídeo e falar, peraí, vou fazer isso. Conta isso. Pode ir lá no meu Instagram, clicar no link da bio, comprar o livro, fazer os exercícios. Boa. Vou deixar aqui, ó, embaixo nos comentários o link para vocês comprarem o livro dela, que
Eu já vi, gente. Ela falou que eu não li, mas já passei aqui, já Já desejei, leu? já desejei. Pode ter certeza que a gente pode conversar sobre isso. Comenta aí. Pode E aí, dizer. para não falar que eu só tô querendo vender o livro, né? Eu quero dizer para vocês, assim, só de vocês terem chegado até aqui, né? Nesse momento do vídeo, em que a gente fala sobre criatividade, é porque você já percebeu que a criatividade é importante para você. Isso. E porque você sentiu que você tem criatividade aí dentro. Quando você silencia a sua criatividade, o mundo tá perdendo tanta coisa. As pessoas estão perdendo tanta coisa quando você deixou de colocar a sua identidade para fora. De verdade, você tem solução que você nem imagina que você poderia trazer, enquanto você está aí deixando para amanhã e se achando uma pessoa não solucionadora. O criativo é um solucionador. Qual é a dor que você está deixando de resolver hoje porque você está se sentindo pouco criativo? Então, o mundo ganha muito quando você potencializa a sua criatividade. Eu quero te convidar a assumir esse lugar. A gente precisa das ideias que estão aí dentro da sua cabeça, da prática, do erro e das experiências que só você pode fazer. E eu vou resumir isso numa palavra que eu ouvi de uma pessoa, e esse eu estou lembrando quem foi que falou, Pedro Quintanilha. Eu participei de um evento dele, lá no final ele falou um negócio que me mexeu, que resume isso aí. Ele falou assim, ó, você está proibido de vedar o mundo da sua voz, da sua pessoa, daquilo que você pode entregar. Você está proibido e você tem que fazer algo agora. Então, encontrar Perfeito, isso, perfeito. bacana, né? Gente, acompanhe. Se você gostou desse conteúdo, comente aqui, compartilhe, dê ideias de coisas que você quer ouvir, que você acha que é importante para se desenvolver, porque a nossa missão aqui, olha, Código da Experiência, despertar em você, com experiências, essa troca de boas práticas, de coisas que você nem imaginava que acontecia, que pode te levar para o lugar que você quer, usando agora a criatividade.